Olá pessoal, meu nome é Tainá Bonacorsi, eu estou aqui para falar um pouco sobre a minha comunicação do artigo, que está intitulado como Currículo e Práticas nos Bacharelados em Violino e Viola, questão do repertório durante os anos de 2020 e 2021. Essa apresentação está organizada em 4 momentos, no qual eu vou primeiro expor os cenários, os problemas de pesquisa, falar sobre materiais e métodos utilizados, apresentar alguns resultados iniciais acerca desse pilar e apresentar também algumas das conclusões que isso evoca. Essa pesquisa ela deriva da minha dissertação de mestrado, que tem como espaço e tempo bem definido a questão da pandemia dos anos 2020 e 2021 e o ensino remoto emergencial, que a partir de agora eu vou me referir a ele apenas como R. Então, como eu comentei, ela derivou da minha dissertação, na qual eu estudei essa conexão entre a tecnologia, sendo o único meio de manutenção de contato, e o ensino e aprendizagem da performance de instrumentos eruditos, mais especificamente o violino e a viola, porque são, inclusive, os meus instrumentos. Nesse artigo em específico, o objetivo, então, é apresentar uma discussão sobre o currículo, os cenários e a estrutura que se viveu durante a pandemia nos cursos de bacharelado em violino e viola das universidades públicas brasileiras, tendo um pilar fixo, que é o repertório. Esse estudo, então, ele se desenvolveu a partir de um mapeamento e de um levantamento de origem documental realizado no sentido de analisar o percurso formativo dentro dos cursos de bacharelado em violino e viola, fazendo dessa forma uma organização das ementas, das disciplinas de violino e viola, usando como ferramenta de análise para isso a análise de conteúdo, baseado nos escritos da professora Lawrence Bardi, utilizando ela como uma ferramenta principalmente para frequência e para agrupamento de palavras. E a gente utilizou como balizador alguns derivados da tese do professor Marcos Pereira acerca da presença do ensino conservatorial nos cursos das instituições superiores, que mesmo ali sendo mais pensado para a licenciatura, a gente teve todo um processo de adaptação desses conceitos para o universo do ensino e aprendizagem da performance. Então, basicamente usando Pierre Bourdieu e Loic Wacquin, assim como aparece nos trabalhos do Marcos Pereira e do Roger Souza. E por fim, a gente fez uma análise de respostas relacionado a questões de repertório, respeitando, obviamente, os papéis de docentes e discentes, que foram coletadas via questionário online. E para participar dessa parte toda de coleta de material, as instituições precisavam seguir 2 pré-requisitos: serem públicas e possuírem um curso de bacharelado em violino e ou viola. Dessa forma, então, a gente excluiu todas as disciplinas de monitoria, instrumento complementar, e, enfim, licenciatura no instrumento também não entraram nesse momento de análise. Falando propriamente agora sobre os resultados, a gente desenvolveu e conseguiu coletar aí das 21 instituições esta nuvem de palavras. E chama a atenção a palavra repertório, ela é a principal palavra que aparece aí na nuvem. E isso tem uma conexão muito forte com o trabalho, por exemplo, do Daniel Cerqueira, no qual ele comenta sobre a implantação do curso de bacharelado nas universidades do Maranhão, acerca de que no conservatório a gente tem um padrão de repertório pré-estabelecido. E, de certa maneira, quando a gente passa a olhar para o ensino universitário, existe uma flexibilidade maior. E como demonstração dessa flexibilidade maior, a gente tem palavras como períodos históricos e também os nomes específicos dos movimentos, como, por exemplo, barroco, clássico, romântico. E essas indicações elas aparecem também relacionadas ao momento de preparação para o palco, no qual a gente vê palavras como interpretação, mecanismos interpretativos, intérprete profissional, repertório significativo, desenvolvimento progressivo. E essas palavras, principalmente estudo e progressivo, são muito associadas a uma característica formal do ensino conservatorial do conhecimento seriado, pensando e passando todo o cuidado que eles têm de selecionar um repertório ideal para cada processo de ensino da performance. É importante relatar que durante a pandemia, e aí agora, criando esse segundo cenário, então aqui a análise das ementas ela é pré-pandemia. Então, criando esse segundo cenário agora, no momento pandemia, é importante a gente reforçar que foi muito difícil manter uma rotina de estudos. No levantamento que a gente realizou, durante a pesquisa de mestrado, a gente levantou que cerca de 70% do grupo consultado de discentes relatou que teve dificuldades em manter uma rotina,
conseguindo por vezes e parando por outras, enquanto 16% do grupo afirmou que ele definitivamente não conseguiu manter uma rotina de estudos durante a pandemia. Pensando que a entrega de material discente está extremamente relacionada ao que os docentes pedem e observam, essa grande concomitância, digamos assim, né, essa grande resposta coletiva dos docentes acerca de trabalhar o repertório ao mesmo tempo que a técnica, reforça uma atenção e um cuidado de um cronograma de estudos focado numa aplicação da técnica, pensando assim em estruturar bases para essas aplicações em momentos posteriores. E é importante também ressaltar o que essa categoria outros aqui ela quer dizer. Ela se apresenta com algumas considerações dos professores, né, colocando principalmente questões de casos e de análise desses casos específicos dentro do R, como, por exemplo, ponderar sobre a receptividade do aluno, como trabalhar essa abordagem da técnica, como prever dificuldades técnicas e já expor isso de alguma maneira. E, enfim, tentar manter a autonomia do aluno dentro desse trabalho com o repertório. De maneira geral, todos os professores concordaram que ter a sequência e o fio condutor é não deixar que o aluno esqueça que a técnica no instrumento possui um fim específico e muito determinado, que é a qualidade da expressão artística. Dentro da percepção geral do grupo de discentes sobre seu processo de aquisição de repertório no percurso formativo como um todo no bacharelado, nesse momento de pandemia, a gente teve muitas respostas relacionadas a perdas, coisas que eles sentiram que eles não conseguiram evoluir. Então, se a gente não ignorar, né, mas enfim, se tiver como fato que o instrumento do violino e a viola são instrumentos mais difíceis quando eles entram em contato com tecnologias digitais, por serem instrumentos acústicos, a questão da perda da amplitude sonora, dificuldades pedagógicas, a perda da presença de palco, a perda da propriocepção e uma certa perda de autonomia revelam questões de adaptação e de quase que tradução de um repertório ou de um movimento de ensino e aprendizagem da performance que é pensado para um palco físico, que não conseguiu passar sem grandes afetações para um meio digital. O grande ganho, né, desse momento do R foi, sem dúvida, um maior domínio das tecnologias por parte tanto de discentes quanto de docentes, que conseguem agora acoplar melhor essas rotinas e essas potencialidades tecnológicas na sua rotina de estudo, seja aderindo de vez a processos de gravação, seja se tornando melhor em processo de exposição do trabalho que eles criam, ou ainda compreendendo melhor onde buscar certas referências ou como fazer certas alterações nas produções que eles mesmos executam. Como conclusões, então, a gente consegue apresentar, de maneira geral, 3 partes. Mas é importante retomar o tópico de que as aulas durante a pandemia elas se estabeleceram como ensino e modelo de acessão. E o que eu quero realçar com essa informação é a ausência, e o quanto isso é totalmente compreensível, de qualquer trabalho maior em transformar o espaço digital no todo em uma estrutura integrada ao ensino da performance. Esse trabalho não é sobre ensino à distância, ele é sobre o ensino emergencial que aconteceu. Existem diversas outras pesquisas sobre ensino à distância da performance que não possuem, que não apresentam as mesmas problemáticas que a gente levantou aqui. No sentido genérico, então, a gente conclui que a acomodação, né, mesmo que contextualizada e privada ao espaço-tempo do isolamento social, elas trouxeram mudanças numa percepção da produção artística do grupo analisado que ainda não foram completamente quantificadas, né? A gente ainda não conseguiu quantificar completamente, pelo menos, o que isso causou de fato. A alteração para o virtual ela não modificou os princípios do ensino conservatorial comum nas universidades públicas presentes em seus programas de curso, então continuou-se uma passagem por determinados repertórios, apesar de uma maior flexibilização acerca de que músicas desse repertório poderiam ser tocadas, né, ou deveriam ser tocadas em algum sentido. E o que a gente vê agora como um possível desdobramento é um caminho no qual a gente pode organizar esses dados, construir alternativas e repensar a interação humano-máquina como uma ferramenta ativa do processo de ensino e aprendizagem da performance, não mais exclusivamente como um meio de tradução das tradições conservatoriais, mas também como uma forma de se explorar criações sonoras mais recentes, se é que a gente pode chamar música híbrida ou música mista como uma produção exatamente recente, né?
Agradeço a oportunidade a toda a comissão da BEM, a todo o GT13 e, enfim, todas as pessoas que estão na coxia, né, nos backgrounds dessa produção. Me coloco aqui à disposição para quaisquer dúvidas, considerações ou comentários que tenham. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar finalmente somando aí agora na posição de pessoa que escreve, né? E não mais só uma pessoa que. Não diminuindo, né? Mas podendo agora ocupar maiores esferas dentro da BEM, que tem um trabalho fundamental e extremamente importante no meu desenvolvimento enquanto pesquisadora e educadora musical. Muito obrigada, estou à disposição para qualquer comentário e até as próximas.